não teria voltado para casa se não tivesse ido comer com os porcos. Deus coordena a dor e a crise para mostrar o que somos. Mas é necessário que não nos conformemos com a dor. Não podemos nos acostumar com o que é ruim. Aquele jovem não se conformou em viver como um porco. Quando dissermos basta à situação, então ela começará a mudar. Lembre-se, porém, que não existe mudança sem dor. Toda mudança vem acompanhada por crises, perdas e pressões. Não podemos ter a ilusão de que cresceremos sem dor. Aqueles que estão buscando apenas o conforto e o prazer terão dificuldades em avançar. Naturalmente, não buscamos a dor, mas não temos a ilusão de que poderemos mudar sem provar dela. A perda nos leva à mudança. A perda é também a cura mais rápida para a ingratidão. Pode parecer banal dizer isso, mas continua sendo verdadeiro. Alguns só virão a Deus pela dor. Você nunca mudará o que você é, até você perceber o que poderia ser. O que você vê determina o que você sente. O que você sente determina o que você faz. E o que você faz determina o que você é. Comece a ver o que Deus planejou que você fosse. E você terá fé para entrar na realidade. Você ficará dando voltas intermináveis na sua vida, a não ser que você perceba aquilo que pode vir a ser em Deus. Mude o seu foco. Mude o seu coração. Olhe para Deus. Eu sou o pastor Aloísio para a Vim FM 91.9, a rádio que a videira faz para você. Tribulação, invoquei o Senhor, e o Senhor me ouviu e me deu folga. Salmos 118, 5. Todo dia o dia inteiro a palavra de Deus, todo dia o dia inteiro a palavra de Deus no ar. Apresenta Autoajuda ou Ajuda do Alto? Nada me faltará, exclama Davi ousadamente no Salmo 23. É o sentimento de uma ovelha extremamente contente com seu dono, perfeitamente satisfeita da sua sorte na vida. Faltar aqui tem um significado mais amplo. É o sentido de estar tão perfeitamente satisfeito com o cuidado do bom pastor que não se anela por mais nada, nem se deseja nada mais. É, no entanto, uma afirmação estranha, já que vinda de Davi, um homem que passou por tantas necessidades e perseguições. Olhando desse prisma, é absurdo afirmar que filhos de Deus não passarão privações, às vezes até extremas. Quando olhamos para homens como Elias, Paulo, João Batista e até mesmo o Senhor Jesus, vimos tais privações em suas vidas. O Senhor mesmo disse: no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Portanto, é errado afirmar que se alguém está passando por lutas ou não está prosperando à maneira do mundo, é porque não tem a bênção de Deus. Certamente não é sobre esse tipo de falta que Davi está se referindo. Mas a despeito das lutas e privações que venhamos a passar, podemos dizer orgulhosos: nada me faltará. Não terei falta do cuidado e da direção do meu Senhor. Essa é a diferença entre pertencer a um bom e um mau pastor. Muitos nesse mundo, apesar de suas riquezas e grandes conhecimentos científicos, são infelizes. No entanto, muitos irmãos são pobres, mas podemos ver neles a paz e o cuidado de Deus. A satisfação deveria ser a etiqueta do homem que pôs a sua vida e seus problemas nas mãos de Deus. Ele pode levantar-se com confiança por ter se colocado inteiramente na mão do Senhor e exclamar orgulhosamente: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Estou completamente satisfeito com Ele, como meu dono. Por quê?
porque não há nada demasiadamente grande que ele não possa resolver para o rebanho. Ele não mede esforços para proporcionar uma rica vida para suas ovelhas em abundância de pastor e proteção. Mas mesmo com tanta proteção e cuidado, ainda encontramos irmãos que são como ovelhas desgarradas, insatisfeitas com o cuidado do seu dono. Crentes carnais, querendo desfrutar o melhor dos dois mundos, se tornando rebeldes ao cuidado do Senhor, sofrendo sérias consequências por isso e ainda influenciando a outros para segui-los. Tais ovelhas às vezes precisam ter suas pernas quebradas pelo bom pastor, a fim de não caírem em um precipício sem volta. Nada me faltará, nem mesmo a disciplina do Pai que ama. Eu sou o pastor Naor Pedrosa, para a Vinha FM 91.9, a rádio que a videira faz para você. Conexões Urbanas. Conexões Urbanas. Apresentação Soila Stepper. Na melhor programação gospel do Brasil, temos músicas para você louvar e adorar, que são a palavra de Deus cantada em versos e sons que vêm do céu. É a música do céu no ar. Mais doce me deres gozar. Vamos orar com a porta do quarto ou do escritório aberta. Era costume orar andando de um lado para o outro. Nós tínhamos muitas declarações da palavra que eram escritas em papéis e usávamos para orar. Ao nos ver fazer isso, elas pegavam um pequeno papel qualquer, e começavam a andar atrás de nós, nos imitando na oração. Certa vez fomos ao zoológico e ao pararmos em frente às jaulas do urso, que estava inquieto, andando de um lado para o outro, nossa filha mais velha logo perguntou: papai, o urso está orando? Foi interessante. E é interessante percebermos que as crianças sempre nos surpreendem. Mas a verdade é que elas aprendem por imitação. Como filhos de Deus, devemos também imitar o nosso Pai Celestial. Em Efésios 5:1 diz assim: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Mas pode ter certeza de que aqueles que de fato conhecem a Deus, conhecem a sua palavra. Portanto, você não pode dizer que conhece a Deus, se não conhecer aquilo que Ele fala. A Bíblia é um livro fascinante. Ela é o livro mais traduzido de todos os tempos. É também o mais antigo. Os escritos do Mar Morto são os escritos mais antigos já encontrados pelo homem, e são os escritos da Bíblia. A Bíblia é o livro que reúne o maior número de autores que viveram em épocas muito distantes uns dos outros. Isaías, por exemplo, escreveu o seu livro 800 anos antes do Novo Testamento e profetizou sobre a morte de Jesus na cruz, exatamente como aconteceu. Mas a Bíblia não é apenas fascinante, ela é também digna de confiança. Talvez alguns pensem: mas ela é tão antiga, hoje as coisas são muito diferentes. A verdade é que a Bíblia é tão relevante hoje quanto era no tempo em que foi escrita, porque ela é inspirada por Deus. E Deus não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, assim como a sua palavra é. O alvo de Deus é nos dar a sua palavra escrita, é para que pudéssemos ver como Ele é. Sabe por quê? Porque assim como os filhos imitam os pais, nós, como filhos de Deus, devemos também imitar. Eu sou a pastora Márcia, para a Vinha FM 91.9, a rádio que a videira faz para você. A boa mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam, para o bem deles. Mas a sua força e a sua ira contra todos os que o abandonam. Esdras 8:22. Todo dia, o dia inteiro, a palavra de Deus. Todo dia, o dia inteiro, a palavra de Deus no ar. Você já imaginou como reagiria se sofresse calúnias, rejeição dos familiares ou traições diversas?
Você já imaginou se fosse condenado à prisão perpétua injustamente? Certamente você ficaria profundamente magoado contra todos e até mesmo contra Deus. Com certeza, facilmente, duvidaria da existência de Deus e do seu amor. Lembre-se de algo muito importante. O que determina o resultado de sua vida não são as circunstâncias que te acontecem, e sim como você reage diante delas. É exatamente o que a Bíblia conta sobre o que aconteceu na vida de um jovem hebreu chamado José. Seus irmãos, movidos de profunda inveja, desejaram matá-lo. Após conspirarem a sua morte, decidiram vendê-lo como escravo. E depois, como escravo, foi caluniado pela mulher de seu senhor e foi condenado à prisão perpétua. Mas é impressionante a maneira brilhante como José lidou com cada uma dessas injustiças. José jamais desistiu de confiar que Deus estava no controle de todas as circunstâncias de sua vida. Acreditou que sempre, através dos séculos, corre um propósito eterno, perfeitamente controlado por Deus. José nunca reagiu com ódio, nem entrou pelo caminho escuro da incredulidade. Jamais ficou a lamber as feridas ou se entregou às cadeias do rancor e do ódio. Antes, sempre decidiu pelo perdão e firmou-se na certeza que Deus seria íntegro e bondoso e cumpriria para com ele todas as suas promessas. O fato de José ter mantido o coração afável e tranquilo com uma fé brilhante permitiu que Deus agisse a seu favor. Depois de um longo período na prisão, ao interpretar o sonho de Faraó, ele foi tirado de lá e foi colocado como o segundo maior no governo do Egito. Talvez você esteja pensando, José era meramente mais um personagem da Bíblia e alguém tão distante da minha realidade. Mas foi exatamente o que aconteceu com Nelson Mandela. Em 1964, Nelson Mandela foi condenado à prisão perpétua. Todavia, depois de 26 anos de preso, foi liberto e tornou-se o presidente da África do Sul. E ainda recebeu o Prêmio Nobel da Paz. Olha, realmente eu concordo que todo aquele que perdoa aqueles que injustamente o difamaram e o prenderam, merece sim o Prêmio Nobel da Paz. Eu te dou um conselho: decida sempre esperar que lhe aconteça o melhor. Não importando as circunstâncias que estejam acontecendo na sua vida, escolha confiar que Deus está no controle, pois você jamais será esquecido por Ele, jamais foi esquecido. No momento, o que realmente importa é a nobreza e o perdão, como que você reage diante das injustiças. Lembre-se, Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida e cumprirá o seu propósito e suas promessas de bondade na sua vida. Eu sou o pastor Luiz Rigonato para a Vinha FM 91.9, a rádio que a videira faz para você. Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Salmos 116, 1. Teu reino nos constituiu em sacerdotes para a sua vida manifestar. Como cordeiro do alto. Uma pergunta que me é feita frequentemente é essa: pastor, até onde eu devo ir com aquele irmão que resiste em avançar? A minha resposta é: até o limite do seu amor. A sua medida de amor determina o limite da sua persistência para ajudar um irmão. Havia um rapaz precioso em nossa igreja chamado João. Ele era querido por todos e tinha uma extraordinária habilidade para ensinar a palavra de Deus e despertar fome do Senhor nas pessoas. Ele não tinha parentes próximos e vivia sozinho. Certa época ele se enamorou de uma garota chamada Enid e por fim vieram a se casar. Eles formavam um casal realmente bonito e viviam uma vida que parecia um romance sem fim. Até que um dia a Enid ficou doente, foi desenganado. Nós oramos, jejuamos, clamamos, mas foi da vontade de Deus levá-la. O João ficou inconsolável. Deixou de frequentar os cultos, a célula e por fim parou até de orar. Ele tinha um grupo de irmãos que eram de fato seus amigos. Esses irmãos se esforçaram para ajudá-lo, mas ele dizia:
não sei se continuo crendo. Penso que já nem creio em Deus como antes. Os irmãos estavam ficando cansados de tentar ajudá-lo e ele sempre se recusando a ser consolado. Por fim vieram me procurar e me fizeram aquela mesma pergunta: até onde devemos ir com João, pastor? E a minha resposta foi a mesma: vá somente até onde o amor de vocês chegar. Para minha surpresa, aqueles irmãos não desistiram. Eles procuraram João e disseram a ele: se você não quer orar, nós oraremos por você. Se você não quer jejuar, nós jejuaremos por você. Não vamos desistir até que você tenha o seu coração novamente aquecido pelo fogo de Deus. Passado algum tempo, qual não foi o meu espanto? No meio do culto, lá estavam João e seus amigos, orando ali abraçados no meio dos demais. Ele foi totalmente restaurado. Felizes são aqueles que possuem amigos de verdade. Infelizmente, nem todos têm o privilégio que teve João. Nem todos possuem amigos dispostos a irem até o fim. Jesus nos chama de amigos em João 15. Ele diz: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos se fazeis o que vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Isso significa que ele não desiste de nós. Na verdade, ele foi até o fim para nos trazer de volta ao Pai. Ele literalmente foi até o inferno para nos buscar. Tudo isso porque fomos feitos seus amigos. Ele era amigo dos pecadores. A palavra do Senhor diz que há amigos mais chegados que irmãos. Verdadeiros amigos, talvez, vão mais longe em seu amor do que os próprios parentes. Eu sou o pastor Aloísio para a Vim FM 91.9, a rádio que a videira faz para você.